Aplauda o Senhor mais uma vez. Aleluia. Glória a Deus. Igreja, abra sua Bíblia em livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Vamos ler o versículo de número 1 a seguir. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, e versículo 1. Posso ler, irmãos? Acende a metade das luzes, por gentileza, Débora. Isso, a Débora aqui. Isso. Olha o que está escrito. E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzissem preso a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu te faça? Disse-lhe o Senhor: Levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém, e guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, não comeu e nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse o Senhor: Levanta-te, vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para o que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e imediatamente recuperou a vista, e levantando-se foi batizado, e tendo comido ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E você diz: glória a Deus. Tome seu assento, por gentileza. A mensagem que eu quero transmitir aqui para vocês hoje, da parte de Deus, é a mensagem Start, a mensagem que vai dar início a este novo tema aos domingos, que nós estamos falando dos encontros de pessoas que tiveram com Jesus e as suas vidas foram totalmente transformadas, não mudadas. Eu gostaria que você prestasse muitíssima atenção. Não mudadas, transformadas. Porque mudar é uma coisa, transformação é o ser. Eu posso ser mudado sem ser transformado.
mas os encontros que Jesus teve com várias pessoas na Bíblia Sagrada não produziram senão transformações. Alguns encontros que Jesus tivera com pessoas, é lógico que não produziu absolutamente nada. Alguns encontros que as pessoas tiveram com Jesus, ou Jesus com as pessoas continuaram exatamente na mesmíssima vida em que elas estavam. Há N pessoas desse jeito. Mas eu não estou falando de mudança. Eu quero que vocês entendam que nós vamos falar aos domingos aqui de transformação. E o primeiro pessoa que nós estamos falando aqui nos domingos vai ser este, Saulo de Tarso. Todo encontro de Jesus, se você gosta de anotar, anote isso, produz transformação. Se eu não fui transformado, de duas uma, ou eu ainda não me encontrei com Jesus, ou Jesus não me encontrou, ou Jesus me encontrou e eu estou resistindo à transformação que ele produz. Saulo de Tarso, vocês conhecem. Quem é este homem? Olha o capítulo de número que nós lemos, capítulo 9, versículo de número 1. Paulo, ele estava aspirando morte, ou seja, respirava morte e ameaças contra o povo, e não qualquer povo. Olha o que a Bíblia diz, ele aspirava morte e ameaças com cartas dos principais sacerdotes, ou seja, a autoridade delegada pelos sacerdotes, primeiro, para prender, segundo, para maltratar, terceiro, se preciso for, se houver resistência, para matar. Paulo está com estas cartas assinadas pelos sumos sacerdotes ou sacerdotes, e ele está aspirando morte, respirando morte e ameaças, se ele encontrasse este povo. O que nos chama a atenção é que no versículo de número 2, existe um nome deste povo, o povo chamado o Caminho. Este povo é a igreja, o povo chamado o Caminho. Preste atenção nisso aqui. Nos primórdios, nos primeiros anos, a igreja não era conhecida como cristãos, não era conhecida como evangélicos, não era conhecido como protestantes. A igreja nos primórdios, nos primeiros anos, era conhecida como povo do Caminho. Em Atos capítulo de número 9, versículo de número 2, Saulo pediu carta para prender este povo, ou seja, o povo do Caminho. Em Atos capítulo de número 19, versículo 9, alguns endureceram o coração e falaram mal do Caminho. Esta é a igreja. Atos capítulo de número 19, versículo 23, houve grande tumulto acerca do Caminho. Este é a igreja. Atos de número 24, capítulo de número 24, versículo 14, Paulo declara diante do governador Félix, segundo o Caminho, o que me chamam seita, assim sirvo a Deus com inteireza de coração, o Deus de nossos pais. Então a igreja era conhecida como povo o Caminho. Não era um povo que estava simplesmente no caminho. O povo era conhecido como povo o Caminho. Se você entregasse a sua vida naquele tempo de Paulo a Jesus Cristo, você seria identificado imediatamente como povo que é o caminho. Por que isso, pastor? Simples, porque Jesus disse, eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a verdade, também sou a vida. Vejam que aí, de fato, Jesus se mesclava com o povo, e o povo não era diferente de Jesus, Jesus não era diferente do povo, era uma coisa só, era um DNA só, era um espírito só, e Paulo está com as cartas respirando ameaças para prender exatamente este povo do caminho. Lá em Atos capítulo de número 22, versículo 4, Paulo diz, eu persegui este caminho. Ele não diz eu persegui o povo que estava no caminho, ele diz eu persegui este caminho até a morte. Ele está dando testemunho diante do sinédrio, dizendo eu era perseguidor
do caminho, porque eu estava fora deste caminho e eu não conhecia também este caminho. Então Paulo está dirigindo-se a ameaças, carregando as cartas para prender, matar e maltratar o caminho, ou seja, a igreja. Só que para isso ele vai precisar de um outro caminho que não é Jesus. E este caminho que não é Jesus é o caminho de Damasco. Preste atenção nisso aqui. Ele está com as cartas no caminho de Damasco, aspirando mortes e ameaças. E tem mais gente junto com ele, porque contra a igreja, quanto maior for o número de pessoas, melhor para Satanás. Ele vai instigar o coração das pessoas para se levantar contra o caminho, ou seja, a igreja, contra Jesus. O caminho que é a igreja, Jesus que é o caminho, é a mesmíssima coisa. Jesus é o cabeça da igreja. A igreja é o corpo de Cristo aqui nessa terra. Então Paulo está perseguindo no caminho de Damasco. O que me chama a atenção aqui, que não é possível nós permanecermos de jeito nenhum andando em dois caminhos. Nós precisamos decidir em qual caminho que nós estamos. Ou nós estamos no caminho que é Jesus, ou nós estamos no caminho de Damasco. Ou eu estou caminhando no caminho de Damasco, ou eu estou caminhando no caminho de Jesus. Nos dois caminhos não tem como eu caminhar. E qual é a diferença dos dois caminhos? Há muitas diferenças. Aliás, não há semelhança nenhuma. No caminho de Damasco, meu coração está carregado de ameaças. No caminho de Damasco, meu coração está carregado de morte. No caminho de Damasco, o meu coração está carregado de ódio, de prisão. No caminho de Damasco, o meu coração está contrário a Jesus Cristo. No caminho de Damasco está cheio de incertezas, de medos, de destruição. Agora no caminho chamado Jesus, o meu coração está cheio de vida. No caminho chamado Jesus, a conversão. No caminho chamado Jesus, a arrependimento. No caminho chamado Jesus, a graça. No caminho chamado Jesus, a vida. No caminho chamado Jesus, a propósito. No caminho chamado Jesus, a alimento. Tem um glória a Deus, já deveria ter dado uns 10. No caminho chamado Jesus, há propósito e direção. Quem pode aplaudir o nome do Senhor nessa noite? Este caminho que nós precisamos estar. Quando eu estou fora do caminho chamado Jesus, eu também não sou o caminho. Eu posso ser um mero religioso, frequentador de culto, mas se eu estou fora do caminho, eu posso ser amigo do evangelho, mas eu não vivo o evangelho. Se eu estou frequentando cultos, mas eu não estou no caminho que é Jesus, e eu não sou o caminho que é a igreja, logo eu tenho que estar em um dos outros caminhos que não é Jesus definitivamente. Há um embaralho na cabeça de Paulo, porque ele conhece a Bíblia Sagrada dos judeus, ou seja, a Torá. Ele conhece a antiga aliança, ele conhece os profetas, ele conhece Salmo, ele conhece Jesus porque ele leu, ele conhece o Messias porque ele estudou, ele conhece o Cristo porque ele ouviu falar, ele conhece Jesus porque os seus pais lhe ensinaram, ele conhece sobre a vinda de Jesus e o nascimento virginal de Jesus porque os seus pais lhe falaram, porque ele aprendeu aos pés de Gamaliel, o maior mestre da época de Paulo. Ele conhece tudo isso, mas só de ouvir falar. E quando eu conheço Jesus só de ouvir falar, então eu me encaminho para o caminho de Damasco. Há ameaças no meu coração, cheio de rancores, cheio de dúvidas, cheio de perseguições. E Paulo está assim, caminhando no caminho de Damasco, rumo a Jerusalém, para prender o povo o caminho, ou seja, a igreja. Mas só que há uma interrupção. Há um encontro inesperado para Paulo, porque para Jesus já estava agendado aquele encontro. Há muito tempo estava marcado na eternidade Paulo se encontrar com Jesus, Jesus com Paulo. Há muito tempo Jesus marcou um encontro. Sabe que Jesus marca os encontros e nós não sabemos o dia nem a hora que ele marcou o encontro conosco? Nós temos o entendimento que Jesus marca um encontro conosco aos domingos, às 19 horas, dentro de um prédio. Só que Jesus não é assim. Jesus vai te encontrar num dia que você não espera.
Jesus vai te encontrar num dia que você não sabe. Jesus vai te encontrar num dia que você está desapercebido. Jesus vai te encontrar num caminho que você escolheu caminhar, e naquele caminho Jesus vai te encontrar. Jesus encontrou Paulo. Que encontro fenomenal. Quando ele aspirava morte e ameaças contra a igreja de Jesus. E Paulo está indo no caminho, e ele está a pé, ele não está montado não, ele está indo a pé, junto com outros homens, outras pessoas, e olha o que diz o texto bíblico: e veio do céu. Veio da onde? Veio da onde? Do céu, uma luz, que cercou a Paulo, tomou conta de todos os lados de Paulo. E quando esta luz vem, o impacto dela é tão forte, mas tão penetrante, transpassa o corpo de Paulo, transpassa a alma de Paulo, transpassa o espírito de Paulo, e Paulo cai por terra ao chão. Olha o que ele diz: e caindo eu ao chão, fiquei cego instantaneamente, e eu ouvi uma voz que disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? A primeira pergunta que Paulo faz é esta: quem és, Senhor? Porque ele não sabe que é Jesus, mas sabe que é Senhor. Ele já está dado uma deixa para ele: se me derrubou no chão esta luz, quem é este que fala comigo? Quem é, Senhor? Aí Jesus vai responder: Saulo, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Aí ele diz assim: mas eu não te persigo, eu nunca persegui o Senhor. Como assim o Senhor está sendo perseguido por mim? Aí Jesus vai declarar: quando você persegue a minha igreja, aleluia, quando você persegue a minha igreja. Tem alguém aqui me ouvindo? Quando alguém está perseguindo a igreja de Jesus Cristo, quando alguém está perseguindo não a placa, a denominação, mas a igreja, você está perseguindo a Jesus Cristo de Nazaré. Aí então Jesus conversando com ele: quando você me persegue, você está perseguindo. Quando você persegue a igreja, você está me perseguindo. Aí Jesus vai dar o comando para ele. Olha o desenrolar do encontro com Jesus. Primeiro vem a luz do céu, transpassa corpo, alma e espírito, ele cai ao chão. Se esta luz não vier, presta atenção, você vai vir na igreja em busca de barganha. Se esta luz não te tocar, você vai vir para a igreja porque você quer enriquecer. Se esta luz não te tocar, você vai vir na igreja porque você quer um casamento. Se esta luz não te tocar, você vai vir na igreja para a tua vida ficar melhor. Se essa luz não te tocar, você vai vir na igreja no dia de culto porque você quer qualquer coisa da terra. Mas quando esta luz te toca, você cai no chão e você começa a dizer: Senhor, eu não consigo enxergar mais nada, mais nada, mais nada, mais nada. Esta luz te cega. Você pode glorificar ao Deus dos céus? Pode glorificar ao Deus dos céus? Esta luz nos cega. Essa luz nos transpassa. Irmãos, ser crente é ter um encontro genuíno com Cristo Jesus. Servir a Deus é encontrar-se com o Senhor em um caminho que eu trilhei, e o Senhor de repente vem dos céus e interrompe todos os meus projetos, tudo aquilo que eu organizei e tudo aquilo que eu achei que era correto no meu coração. Ele achava que era certo perseguir a igreja, mas o Senhor lhe interrompe no caminho de Damasco. Eu ouso em dizer que o Senhor vai interromper pessoas aqui nesta noite no caminho de Damasco. O Senhor tem um encontro marcado com você. Preste atenção que é profético. Esta semana o Senhor vai te encontrar no caminho. Esta semana o Senhor vai te encontrar no caminho. Este encontro não vai mudar a tua vida. Esse encontro vai transformar todo o seu ser. Vai transformar você de dentro para fora. O Senhor faz tempo que está de olho em você. Você está marcado pelo céu, irmão. Você está marcado por Deus.
Você não está marcado por homens. Você nasceu com DNA marcado dos céus. Ninguém vai tirar o projeto que Deus tem para você, nem você mesmo. Ei, me escuta aqui. Você que está me ouvindo ao vivo aqui nesta noite, o Senhor vai te encontrar no caminho de Damasco. Vai interromper o teu progresso. Você pode aplaudir o nome do Senhor. Você sabe que nós caminhamos e nós pensamos que o nosso caminho está correto. Paulo tinha convicção: eu preciso matar este povo do caminho. O Senhor marcou encontro com ele. Que dia maravilhoso é este que a luz nos toca. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Aqueles que praticam as más obras ou as más obras, eles odeiam a luz e não vêm para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas na luz. Mas aqueles que fazem as obras em Deus na luz, eles vêm para a luz, para serem louvados e o nome do Senhor glorificado. Você está entendendo? Nós chegamos em um período que o Senhor está chamando tudo aquilo que está nas trevas para ser na luz. E não haverá mais nada oculto, haverá uma transformação. Uma transformação na sua vida drástica. Vai chegar o dia que você vai falar assim para a sua casa: nós vamos para o culto não para barganhar. Nós vamos para o culto não para receber. Nós vamos para o culto porque lá no culto a palavra que é a luz. Que encontro, irmãos. A primeira coisa que acontece, Paulo cai por terra. O Senhor não o derruba. Olha o que está escrito o texto: e caindo por terra. Ele mesmo disse que caiu por terra. Não caiu do cavalo, não caiu de cavalgadura, estava a pé. Caindo por terra, cego. Depois de cego, houve a luz. Aí, olha aqui para mim. A mesma luz que faz com que você caia ao chão é a mesma luz que te levanta. O Senhor fere, mas o Senhor cura o ferido. O Senhor prende, mas o Senhor vai abrir a prisão da cela. O Senhor fecha a porta, mas o Senhor também é o mesmo que abre a porta. O importante é nós entendermos que o Senhor trabalha tanto com a porta fechada, como com a porta aberta. Entra na rua chamada direita. Olha Deus dando um propósito para aquele que estava no caminho, ameaçando a igreja de Jesus Cristo. Quando nós somos tocados por esta luz, imediatamente ao sermos levantados por ela, o Senhor Jesus nos dá um propósito. Levanta-te, esta foi a ordem, entra na cidade chamada direita, e lá te será dito o que deve ser feito. Mas você vai ter que entrar lá. Ele não ia entrar naquela cidade? Iria. Só que agora o propósito mudou. Vocês estão me entendendo? A cidade que ele iria entrar era para matar pessoas e perseguir a igreja. Agora ele entra na mesma cidade, só que com o propósito de Deus. Você está entendendo? Deus não está dizendo que vai trocar você de lugar, não. Ele está dizendo que só vai trocar o propósito do teu coração. É o mesmo país, é a mesma cidade, é o mesmo lugar, é a mesma casa, só que Deus vai trocar o propósito do teu coração. Você pensa que é uma coisa e Deus vai te dar instrução lá de outra. Ei, olha para mim, olha para mim, olha para mim, olha para mim. Deus não te trouxe aqui para melhorar a tua vida. Deus trouxe aqui para matar o velho homem e levantar o novo homem. Ah, irmãos, um glória a Deus aí. Levantar o novo homem, a nova pessoa em Jesus. Pastor, eu vou para a igreja porque eu quero melhorar, eu vou para a igreja porque eu quero me casar, eu vou para a igreja porque eu quero enriquecer. Não, a igreja não é para isso. O Senhor vai te encontrar. O Senhor vai te encontrar. E o encontro que Jesus tem conosco, irmãos,
coloca a nossa vida de cabeça para baixo, com as pernas para cima. As pessoas tendem a pensar, não é Deus, pastor, porque bagunçou tudo. Primeiro que quando Jesus me encontra Saulo de Tarso, uma luz me cerca. E esta luz, ela mostra quem eu sou. Esta luz mostra as trevas que há em mim. Então já começa a mostrar aquilo que eu não via. Quando Jesus me encontra, ele me derruba por terra. E cair Saulo de Tarso por terra, significa cair o seu projeto, a sua vontade, o seu desejo, o seu ego, a sua direção, o caminho que você criou. Encontrar-se com Jesus, irmãos, ele destrói tudo que nós projetamos como homens. Por isso que é difícil a pessoa entender que é Jesus que encontrou com ela. Porque aquilo que eu carregava eu não carrego mais. Aquilo que eu falava eu não falo mais. Quem eu era eu não sou mais. E as pessoas ficam espantadas com isso porque, mas não é Saulo de Tarso o perseguidor da igreja? Como que agora ele prega o evangelho? É o mesmo homem, o mesmo nome, só que o coração não é mais o mesmo. Há uma transformação. Você sabe que nós erguemos nossos castelos na areia? Eu estou lá na areia, com um baldinho, né? Faço o meu castelinho, bem bonitinho, aqui e acolá, uma torrezinha, 2 torrezinhas. Já viram as crianças na praia? Só que Jesus é o mar. Você está me entendendo? E a maré sobe. Tem uma hora do dia que a maré ela vem subindo, subindo, e ela vem encosta no castelo, e a criança muda o castelinho um pouco para lá. A maré continua subindo, e a água vai tocando no castelo, e a criança muda o castelinho um pouco para mais longe. Mas chega uma hora que as águas impetuosas do Espírito de Deus vão e desmontam todinho nossos castelos. Nesse dia a luz te tocou. Nesse dia você cai ao chão cego. Você não consegue entender mais nada do que você havia projetado, pensado, calculado. Mas você ouve logo após isso a voz de Jesus Cristo. Até ali ele nunca havia ouvido a voz de Jesus. Ele só ouviu falar do Messias. Mas ele nunca antes havia ouvido a voz de Jesus. Era um mestre ensinado, aprendeu aos pés de Gamaliel, fazia os seus jejuns, orava, devolvia os seus dízimos, as suas ofertas, frequentava as sinagogas aos sábados, mas nunca antes havia ouvido a voz de Jesus. Mas quando ele cai por terra, cego, sem enxergar mais nada, ele começa a ouvir: Saulo, 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 o Senhor vai chamar você pelo seu nome esta noite. O Senhor vai chamar você, ei, olha para mim, o Senhor vai chamar você pelo seu nome esta noite. E quando Ele chamar a glória, você pelo seu nome, você vai dizer: Senhor, quem és tu? Conhece não? Eu sou Jesus. E depois, olha o encontro, olha o que o encontro promove. Entra na cidade. Você está entendendo? Você vai para a mesma cidade que você estava indo. Entra na cidade. Só que você vai lá na rua chamada direita. Tem uma casa, entra lá. Fica jejuando e orando lá. E ele entrou e jejuou 3 dias. Cego. Jejum e oração. 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 Irmãos, eu não consigo ver um encontro verdadeiro com Jesus. Olha para mim. Que venha produzir uma não busca. Eu não consigo ver um encontro real que Jesus teve com alguém, que daquele encontro não resulta, não venha a nascer, não saia desse encontro, senão uma busca mais profunda por aquele que me encontrou. Se eu encontrei Jesus, Jesus me encontrou, me derrubou por terra, vai redobrar a minha busca por Ele. Paulo cego, olha aqui ó, cego, enxergava nada, alguém lhe guiou pela mão e colocou dentro
rua, na casa chamada direita, fechou a porta e foi embora. Paulo, jejum e oração. Jejum e oração. Era pelo que o jejum e oração dele? Não era por coisas. Jejum e oração de Paulo: Senhor, eu quero conhecer a Ti a cada vez mais. Depois que você ouviu a voz de Jesus, meu irmão, acabou. Depois que você ouviu a voz de Jesus, irmão, mais nada faz sentido na sua vida. Todas as outras coisas são meras nuvens passageiras. Porque só Ele é a vida, só Ele é o pão, só Ele é o caminho, só Ele é a água viva, só Ele é a rocha, só Ele é o alfa, só Ele é o ômega, só Ele é o noivo, só Ele, só Ele, só Ele, só Ele, mais nada. E quando nós ouvimos a voz de Jesus pela primeira vez, o encontro que Ele teve com você no caminho de Damasco vai produzir a busca incessante por Jesus. 3 dias de oração e 3 dias de jejum. E não era assim, ó: Senhor, me devolve a minha vista. O cara estava cego. Senhor, me devolve a minha vista. Ele estava cego. A oração de Saulo e a oração e o jejum de Paulo não era para Deus devolver a vista dele, porque ele ficou cego neste corpo físico, para este mundo, mas Deus abriu os olhos espirituais para ele ver do outro lado. Ele: Senhor, eu vi, agora eu estou entendendo o que o profeta diz. Eu vi o Senhor num alto e sublime trono, eu vi os anjos voando ao redor do seu trono, cantando: Santo, Santo é o Senhor. Eu vi debaixo do seu trono as brasas cheias de fogo. Eu vi e eu disse: ai de mim que vou perecendo e morrendo, porque eu vi o Senhor da glória. Ah, você está entendendo o que é ouvir e ver a voz de Deus? Você pode exaltar o nome desse Senhor, você pode declarar que Ele é Rei. Acabou, irmão. Quando nós ouvimos a voz de Jesus Cristo, acabou. Game over, fim de jogo, já era. Não tem prorrogação, não vai para os pênaltis. Acabou quando nós ouvimos a voz de Jesus. Acabou para as outras vozes. Quando eu ouço a voz de Jesus, termina o medo. Quando eu ouço a voz de Jesus, termino a autossuficiência. Quando eu ouço a voz de Jesus, e Ele não fala aqui, Ele fala aqui. Quando eu ouço a voz de Jesus, as prisões internas todas se rompem de uma vez só. Ali, assim ó, no estralar de dedo. Não é passe de mágica não. A voz, o encontro, a transformação. Jejum, 3 dias e 3 noites. Se você ficasse cego, qual seria o seu jejum, a sua oração? Senhor, me devolve a vista. Senhor, eu preciso ver. Mas Paulo não: eu quero ver o Senhor cada vez mais. Não deixa eu ficar sem ouvir a sua voz. Eu quero ouvir a sua voz. Eu quero ouvir a voz do noivo. Eu quero escutar o noivo mais uma vez. Eu quero ouvir o bendito do nosso Senhor. A sua voz é meiga e suave. A sua voz é potente e ao mesmo tempo sublime. É a voz do eu sou que disse: haja luz e houve luz. Essa mesma voz que ressuscitou a Lázaro e diz: Lázaro, vem para fora. Eu quero ouvir esta voz. Você está me entendendo? Tem alguém aqui no culto, irmão? Tem alguém ouvindo a voz aqui nesta noite? Você está ouvindo a voz de Jesus, ou está ouvindo a sua própria voz, ou está ouvindo as outras vozes deste mundo? Jesus está dizendo: eu tenho uma voz que não é desta terra, e venho do céu. Paulo cai por terra. Ele está lá dentro, jejuando e está orando. Aí Jesus fala para um discípulo: Ananias, vai lá na rua chamada direita. Eis que tem um homem, Saulo de Tarso. E Jesus dá testemunho dele. Jesus fala: eis que ele está orando. Vai lá, impõe as mãos sobre ele, para que ele torne a ver, vírgula, e sejas cheio do Espírito Santo. Olhe para mim.
O primeiro encontro que nos joga no chão é o encontro com Jesus, a pessoa bendita, o nosso amado Senhor Jesus. O segundo encontro, porque ele continua o processo da transformação, não é mais o Senhor Jesus, o próprio, mas é um dos seus discípulos. Ananias, levanta-te, entra na cidade, a rua é à direita, eu tenho um homem lá, ele está orando, neste exato momento, coloque as mãos sobre ele. Quando nós encontramos com Jesus, nós tendemos a pensar que nós caminharemos tão somente naquela luz bendita que é Jesus. Só que de repente some o som da sua voz, desaparece o brilho da sua luz, e de repente eu ouço a voz de um homem, chamado Ananias, o discípulo. E Ananias interroga dizendo: Senhor, muito se ouviu falar deste homem, que perseguiu a igreja, que maltratou a igreja, que prendeu alguns, que açoitou outros. Como que o Senhor quer que eu vá lá? Vá, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos povos, reis e nações. Pode ir lá, que eu escolhi ele. Jesus começa, mas depois continua a transformação dentro da igreja, através de outras pessoas, através de outros homens. Olha aqui para mim, tem gente que não quer ser tocada por outros homens. Eu só quero que Jesus fale comigo, eu só quero que Jesus toque em mim. Não. Ananias vai entrar na tua casa, Ananias vai colocar as mãos sobre a sua cabeça, Ananias vai fazer a oração, Ananias vai derramar o azeite, Ananias vai liberar sobre você. Homem. Ah, você pode aplaudir ao Senhor, para não ficar aqui sozinho, irmão, e você não fala nada. Homens o Senhor vai enviar. Você está entendendo, crente? Isso aqui é um princípio bíblico, o poder da comunhão. Jesus continua o processo da transformação no seu corpo. Irmão, ore por mim, oro. Irmão, eu preciso de intercessão, eu intercedo. Quem me ouve, diga amém. Eu preciso de alguém que vai fazer aquilo que eu não possa fazer. Jesus no segundo momento, no primeiro momento, o caminho de Damasco, é o próprio Jesus. Mas no segundo momento, ele envia um homem. Hospitalidade. Irmãos, este negócio, eu não sou sociável. Quem não é sociável não serve para a igreja. Olha aqui para mim. Ser igreja significa ser sociável. Suportai-vos uns aos outros. Eu não gosto de Ananias, mas é ele que o Senhor Jesus enviou. Eu não vou com a cara de Ananias, mas é ele que o Senhor Jesus disse: bate na porta da casa de Saulo, ei, ore por ele, coloque a mão para que caia as escamas dos olhos e ele torne a ver. Ore por ele também, para que ele seja cheio do Espírito Santo. A igreja do Senhor Jesus Cristo é marcada pela comunhão e pela mesa e pelo partir do pão. Você pode aplaudir mais uma vez o nome do Senhor Jesus? Suportai-vos uns aos outros. É lógico, irmãos, que tem dias que eu quero ficar só, que nem diz no Rio Grande, solito. Eu sou uma pessoa que amo ficar no silêncio e amo ficar sozinho, mas por um curto período depois eu quero me reunir com os irmãos. Mas eu vou lá para o jejum. Aquele dia eu fui para o jejum de 7 dias na chácara. 3 dias passava rápido, mas quando eu fui para aquele de 7, falei, para mim vai ser um spa espiritual. Só o sabiá cantando na laranjeira. Magnífico. No terceiro dia, eu estava assim: Jesus, me coloca de volta na igreja. Eu quero me assentar com os meus irmãos. Eu quero comungar com meus irmãos. A igreja vem vivendo um processo que não é de agora, é de muito tempo atrás, da falta de comunhão.
Eu não gosto de Ananias. E é justamente a pessoa que nós não gostamos, que o Senhor fala assim: vai lá e põe as mãos sobre ele. É justamente a pessoa que nós não queremos. Jesus fala: vai lá, ore por ele. Mas eu não quero este não, eu não posso escolher não, é este. Olha aqui para mim. Ananias vai bater na porta da tua casa, e ele traz algo debaixo dos seus mantos do céu. Parte Jesus liberta quando nós caímos ao chão no encontro do caminho de Damasco. A segunda parte é feita com pessoas. Suportai-vos uns aos outros. Não é apenas um café, é o encontro de Ananias com Paulo. Não é apenas um jantar, é o encontro de Ananias com Paulo na rua chamada direita. Não é apenas um chá da tarde, é o encontro de Ananias com Paulo, para que as escamas dos olhos caem e nós sejamos cheios do Espírito Santo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que a igreja está recebendo aqui nesta noite. Os encontros de Jesus, a partir do segundo momento, são os encontros de homens com homens, porque o bendito do Paulo está preso dentro de uma casa, e quando eu digo preso, não fisicamente, preso nele mesmo, mas o Senhor tem a chave desta prisão. O Senhor vai fazer a segunda parte, através de encontros de homens. Por isso que nós insistimos, termina o culto, não sai correndo não, porque nós temos um encontro. Toma um café com alguém, senta com alguém, essa pessoa tem a resposta da sua oração, essa pessoa tem a chave da prisão. Não é apenas vamos almoçar juntos, é um encontro de Ananias com Paulo. E quando se encontram, ele ouve mais uma vez a voz, mas agora a voz é de Ananias. Saulo, ele diz: eis-me aqui, sem ver nada. O Senhor Jesus, que te encontrou no caminho de Damasco, por onde vinhas, me enviou até vós, para que eu ore por você, imponha as mãos sobre a sua cabeça, e caia as escamas dos olhos, e você torne a ver, e você seja cheio do Espírito Santo. Olha Paulo, olha Paulo, olha Paulo, olha Paulo, sem enxergar nada. Coloca a mão aqui, meu irmão, coloca a mão aqui. Aí ele colocou a mão sobre a cabeça dele, começou a orar, e de repente, num abrir e fechar de olhos, caíram como escamas dos olhos de Saulo, e ele tornou a ver. Tem gente cega na igreja, porque não concorda com a comunhão. Tem gente cega na igreja, porque não entendeu o poder da mesa. Mas nesta noite o Senhor Jesus Cristo vai enviar até a tua casa, vai enviar até o teu serviço, Ananias cheio do Espírito Santo, para que você torne a ver aquilo que você não consegue enxergar mais. Eu quero que o arcanjo Miguel desça dos céus. Não, Deus vai enviar um homem. Eu quero que Gabriel desça dos céus. Não, Deus vai enviar uma mulher, e ele vai vir com aquilo que você precisa. Os encontros de Jesus Cristo, a primeiro momento, no caminho de Damasco, eu estou frisando nisso, se dá com a pessoa de Jesus, mas a partir do segundo, são homens enviados por Deus. Igreja comunhão, diga glória a Deus. Igreja é mesa, diga aleluia. Igreja é estar junto, diga glória a Deus.
O diabo quer tirar isso da igreja, mas eu proclamo aqui o sangue de Jesus Cristo. A igreja não perderá a comunhão, a igreja não perderá a mesa, a igreja não perderá o partir e o repartir do pão. Tem alguém ouvindo aqui nesta noite? Não perderemos, não perderemos. O partir do pão, que é a comunhão, que é o encontro de Ananias e Paulo, resulta no quê? No devolver das vistas. Muita gente cega porque não quer se assentar com ninguém. Quem esse Ananias pensa que é? É o encontro de Jesus. Vai lá, Ananias, se assenta com ele. Entra na casa que ele está lá. Sabe que o diabo quer roubar isso? Isso aqui não é um clube, isso aqui não é uma associação, isso aqui é uma igreja, onde Jesus produz vida e vida com abundância. Existe pouquíssimas vinhas de Nabote. Quem lê sabe o que eu estou falando. Só que no depender de Jesus e do vosso pastor, esta vinha de Nabote não será vendida para Jezreel. Nós continuaremos no partir e no compartilhar do pão. O princípio da comunhão não é só partir o pão, é quando eu parto o pão e entrego para o meu irmão, é partilha. O segredo é o compartilhamento e não o partir do pão. Quando eu parto, eu compartilho com você. É o que eu tenho para te dar, é o que eu tenho para te servir, é o que eu tenho para te oferecer. Não é o que eu quero tirar de você, é aquilo que eu tenho. Isto é o encontro de Jesus com o homem. Encontros que produzem vida, e vida com abundância. Jesus cura as feridas e as pessoas por meio dos membros do corpo de Cristo. E nós pensamos que as curas acontecem quando nós chamamos aqui à frente, vamos orar uns pelos outros, então há imposição de mãos. Não, não é só aqui, mas quando eu me assento, quando eu comungo, quando eu compartilho. Então Jesus, por meio de um dos membros do corpo dele, a saber, Ananias, devolveu a visão e encheu Saulo de Tarso do Espírito Santo. É o poder da comunhão, ao suportarmos uns aos outros. O interessante é que após esse encontro, a vida de Paulo é totalmente transformada. Diga transformada, não mudada, porque eu posso mudar o meu comportamento, e não preciso nem ser crente para isso. Mas a transformação da minha vida, ela só se dá quando Jesus me encontra. Eu sou transformado literalmente em outro ser. Morre aquele velho, nasce o novo em Cristo Jesus. Saulo de Tarso, antes de encontrar-se com Jesus, Paulo era perseguidor. Após encontrar-se com Jesus, tornou-se perseguido. Antes de encontrar-se com Jesus, Paulo algemou pessoas. Depois do encontro, ele foi algemado. Paulo, antes de encontrar-se com Jesus, ele prendeu o povo, o caminho. Depois de encontrar-se com Jesus, ele sofreu prisões. Paulo consentiu na morte de Estevão, o primeiro mártir. Pregou uma mensagem só e morreu apedrejado. Paulo consentiu na morte dele. Paulo, após o encontro com Jesus, também foi apedrejado. Paulo açoitou a muitas pessoas antes do encontro com Jesus. Após o encontro com Jesus, ele foi açoitado. Isso não é castigo, porque ele escreve em Gálatas capítulo de número 6 e o versículo 17: desde agora ninguém me inquiete.
porque eu trago no meu corpo, aqui no meu corpo, as marcas do Senhor Jesus. Eu sei o que é ser chamado, eu sei o que é ser separado, eu sei o que é ser escolhido, porque agora eu não persigo, eu sou perseguido. Agora eu não algemo, eu sou algemado. Agora eu não prendo, eu fico preso. Agora eu não açoito, eu sou açoitado. Agora eu não estou apedrejando, eu sou apedrejado. Mas tudo isso eu sofro por amor ao Evangelho e a Jesus o Cristo. Levarei esta mensagem. E Paulo morreu como mártir e preso, mas não negou a sua fé. Foi transformado lá no encontro no caminho de Damasco. O Senhor vai transformar algumas pessoas a partir de hoje. Tem gente que não está entendendo nada, pastor, o que está acontecendo na minha vida, que você pediu tanto um encontro com Jesus, e agora Ele colocou a sua vida de cabeça para baixo. Pastor, eu pensei que era o contrário. Sinto muito em lhe dizer, mas a água do oceano vai derrubar o teu castelo, porque o teu castelo é de areia, e depois que derrubar o teu castelinho de areia, o Senhor Jesus fará você construir com aquilo que é eterno. A traça não come, a ferrugem não consome, o ladrão não rouba, porque você vai edificar na rocha, não na areia mais. O Senhor está dizendo para alguém aqui nesta noite de forma clara, objetiva e profética: não se assustem, porque castelos de areia serão derrubados nos próximos dias. O Senhor marcou um encontro com você no caminho de Damasco. Você é marcado na eternidade. Você não foi marcado quando aceitou Jesus. Antes de você ser formado no ventre da sua mãe, eu te escolhi, te chamei pelo teu nome, coloquei um projeto nos céus para você. Você está marcado por Deus. Encerro aqui. As pessoas sempre me perguntam: pastor, me ensine a pregar. Uma coisa é ser pregador. Para que eu seja pregador, eu leio a palavra, faço um bom curso de teologia, não preciso me encontrar com Jesus, estudo a palavra, aprendo a pregar e prego, ganho almas. É um ministério lindo e válido. Agora, portador da palavra é outras coisas. Paulo não é um mero pregador, Paulo é portador da palavra. Ele está marcado por Deus. E quem foi marcado por Deus, meu irmão, você pode fugir o tanto que você quiser. Você pode subir o mais alto monte, o Senhor está lá te esperando. Se descer no abismo mais profundo, o Senhor também está lá te esperando. Se você fugir como Elias, encontrar um monte e entrar dentro de uma caverna, o Senhor vai estar lá fora da caverna te esperando. Se você falar: eu não quero mais saber disso, o Senhor também vai atrás de você. Se você pular dentro do mar, o Senhor tem uma baleia de submarino para te buscar. Tem como fugir? Não. Tu foi marcado na eternidade. Prepare-se para verem castelos de areia serem derrubados pelas águas do oceano. Vale a pena, pastor? É lógico que vale. Este evangelho chegou até nós, aqui no Brasil, em todas as partes do mundo gentílico, as nações, porque um homem caiu por terra no caminho de Damasco. Quando o Senhor te encontra, Ele não transforma somente você, Ele transforma o seu propósito, transforma o seu destino. O que Paulo recebeu de Jesus? Um propósito, porque até ali não tinha. Um destino, porque até ali não tinha. Uma visão, porque até ali ele era cego e não sabia. Foi cheio, porque era vazio e não sabia. O encontro do Senhor Jesus vai produzir isso na sua casa. Olha aqui para mim, vou encerrar agora. Você que é casado,
Olha aqui para mim, você que é casada. Ore assim. Se você não consegue mudar, e ninguém consegue mudar ninguém mesmo. Ore assim: Jesus, encontra o meu cônjuge no caminho de Damasco. Aí você aguenta o encontro. O Senhor vai encontrá-lo, vai derrubá-lo por terra, vai transformar numa nova pessoa. Apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, um homem cheio do Espírito Santo. O que eu recebi do Senhor eu também vos ensinei. Nós lemos toda a ceia. O que eu recebi do Senhor eu também vos ensinei, que na noite que o Senhor foi traído, ele recebeu lá no monte 14 anos aprendendo de Jesus. Depois do encontro com Jesus, as prisões não fazem mais sentido. Paulo está preso no cárcere interior, amarrado pés e mãos. Ele, Silas, ele diz: vamos orar e cantar. Cantaram uma canção, os outros presos escutavam, e de repente veio do céu um som. Aquela voz do caminho de Damasco entrou, produziu um grande terremoto, quebrou os alicerces do cárcere, foram abertas as portas de todos, por oração de um homem que teve um encontro com Jesus. Encontro com Jesus não é para melhorar a sua vida, é para te dar uma nova natureza. Coloque-se em pé, por gentileza. O encontro com Jesus não produz constrangimento. O encontro com Jesus produz vida. Vida em abundância. Esta é a noite de um novo encontro. Quando ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração, diz o Senhor. Não endureça. Deixa o Senhor te encontrar. Deixa a voz penetrar o teu ser. Deixa aquela luz te cercar. Deixa as coisas acontecerem. Há um propósito, há um propósito, há um propósito que não é da terra, é dos céus. Vem aqui na frente e vamos orar, irmãos. Pode vir as famílias. Só quero declarar seu nome, Jesus, sobre cada mente e coração. Se aproxime aqui, eu quero orar por vocês. Sei que encontro paz em tua presença. Vem para cá, eu quero orar por vocês. Vem aqui. Falo, Jesus. Peça o encontro com Ele. Só quero declarar teu nome, Jesus. Peça o encontro com Jesus. E todo vício há de se quebrar. Declaro a esperança e liberdade. Falo, Jesus. Ei, você que está no caminho de Damasco. Teu nome é poder, teu nome é cura, teu nome é vida. Será que é hoje? Será que é hoje? Que essa luz te toque. Quero declarar teu nome, Jesus, sobre todo medo e depressão. Sim. Sobre os vidas de seus cativos.
Esta luz vai te cercar a partir de hoje. Teu nome é cura. Teu nome Essa luz vai te cercar a partir de hoje. quebra as cadeias. Urabá, tacalabacira, medibandalá. Glória dá. Solta tudo, solta tudo, solta tudo. Teu nome é poder. Teu nome é vida. Toca, Espírito Santo. Quebra as cadeias, dissipa as trevas, vitória dá. Deixa o Espírito Santo tocar hoje. Deixa a luz de Cristo tocar hoje. Sobre as montanhas, sobre a escuridão. Sim, sim, sim. Ruas da cidade, sobre toda opressão. Está no nome de Jesus. Jesus tem um encontro com você. Sobre as montanhas, sobre a escuridão, sobre toda opressão. Meu Deus. Espírito Santo. Quem pode, quem pode, quem pode? Seu nome é cura, seu nome é vida. Uramanta calabandoro soro mandaracandara mandarala. Quebra as cadeias. Seu nome, Espírito de Deus. Espírito de Deus. Espírito de Deus. quebra as cadeias, dissipa as trevas, vitória dá. Ananias, entra na rua chamada direita. Eis que eu tenho um vaso escolhido lá. Ele não consegue enxergar mais, porque eu encontrei ele no caminho de Damasco, derrubei o castelo e os projetos dele. Entra lá agora. Eu deixei ele cego para as coisas deste mundo. Só que eu vou abrir novamente as vossas vistas, diz o Senhor. E quando eu abrir as suas vistas, você não verás aquilo que você projetou, mas você verá o projeto de Deus. Parece que está tudo confuso, parece que está tudo fechado, parece que não há mais saída, parece que não tem ninguém no controle, parece que ninguém está te vendo, parece que você está abandonado, parece que todos te deixaram, mas eu que te derrubei no caminho de Damasco, eu te levanto novamente e abro as suas vistas, mas eu te levanto diferente, cheio do Espírito Santo. Vai lá, Ananias, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos reis, dos povos e das nações. Ele entenderás o que é padecer. Vai agora lá, entra lá. Faz tempo que ele jejua, faz tempo que ele ora, faz tempo que ele clama, faz tempo que ele pede, faz tempo que ele está batendo na porta. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Põe as mãos sobre a cabeça dele, põe as mãos sobre ele,
Começa a declarar o nome de Jesus. Eu vou derrubar as escamas dos olhos. Ela vai tornar a ver. Ele vai tornar a ver. Ele não vai ouvir tão somente a minha voz. Ele verás o Cristo de Deus. Vai, Ananias. Vai, Ananias. Vai, Ananias. O Senhor está derrubando as escamas dos olhos de muitos agora. Vem, vem, vem. Sobre tua família, clame o santo nome de Jesus. Solta tudo, solta tudo. Sobre a sobre as ruas da cidade, sobre toda opressão. Sim. Família, O quê? clame o santo nome Jesus. Sobre as montanhas, sobre a escuridão. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Toda opressão. Uma luz está te cercando. Jesus. Encontros que transformam. Sim. Tem gente que não vai suportar o encontro. O Senhor vai te tocar. Teu nome é poder, teu nome é cura, seu nome é vida. Cadeias, dissipa as trevas, vitória dá. Aqui nesta noite nós temos Ananias e também temos Saulo de Tarso. Ministre junto comigo, bem baixinho. Nós temos Ananias e temos Saulo de Tarso. Ou você é aquele que impõe as mãos para que as escamas caiam, ou você é Saulo que está com as escamas. Tanto um como o outro o Senhor chamou. Começa a orar por esta pessoa que está aí do seu lado. Só põe as mãos nos ombros dela e começa a orar por ela. Começa a orar por ela. Diga: Senhor, se eu sou Ananias, que as escamas dos olhos dele se caem. Mas se eu sou Saulo de Tarso, que as escamas dos meus olhos caem agora. Ore, ore. Enquanto o louvor vem comigo um pouquinho mais, eu vou deixar vocês orando. Ore, ore, ore. Eu quero ouvir você orando. Cai as escamas dos olhos agora. Vem, 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 vem. Cai as escamas dos olhos. Seja cheio do Espírito Santo. Encontros que produzem vida. Encontros que produzem transformação. Vem. Toca, Senhor. Toca, Espírito Santo. Toca, Espírito Santo. Toca, Espírito Santo.
Calabassoromada, Caiadorosuri, Mais uma vez eu Decalabandorosuri, coloquei Candarabana. Espírito Santo, sopra sobre a igreja. Sopra sobre a igreja. Sopra sobre a igreja. Sopra sobre a igreja. Sim, ó Pai. Sim, ó Pai. Sim, meu Deus. Solta tudo, irmão. Solta tudo no caminho de Damasco. Solta tudo no caminho de Damasco. Larga tudo, solta tudo. Solta, 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 solta. Seja livre em Jesus. Solta a autossuficiência, solta a perseguição, solta as cartas, solta. Deixa tudo, solta. Vai soltando a preocupação, o medo, o desânimo. Vai soltando, solta. A luz te cercou, Paulo. A voz já falou com você, Paulo. Solta. Deixa tudo. Ei! Nada mais. Solta, não leva nada para casa não. Solta, não leva nada para casa não. Solta, não leva para casa nada não. Você vai entrar hoje na cidade, na rua chamada direita. Você vai entrar vazio, porque lá dentro o Espírito Santo vai te encher. Lá dentro as escamas cairão dos seus olhos. Lá dentro você será chamado. Lá dentro você será condicionado à pessoa de Jesus Cristo. Solta tudo aqui. Leva nada não. Nada mais. Sim. Marabans. Lubasaia cantou labandara. Lima cantou labasura mandara candara. Eu ministro hoje sobre a vida da igreja, que as escamas dos vossos olhos estão sendo tiradas hoje. Você achou que o Senhor já não havia preparado antes de antemão? Você não está vendo o que o Senhor já fez? Eis que faço algo novo. Caminho no deserto, rios no ermo. Eis que faço uma coisa nova. Já pode perceber? Eis que vem surgindo. É algo novo. Não é algo projetado pelo homem. Não é algo projetado pelo teu coração. É algo novo que vem dos céus. É algo projetado na eternidade. É algo que o coração do homem não pode produzir. É algo que foi feito lá nos céus. Eis que faço uma coisa nova. Você pode perceber? Rios no ermo. Rios no ermos. Rios no ermos. Eis que o Senhor é o mesmo que produz um caminho no meio do mar. Ele é o mesmo. Ao encontro hoje com o Senhor e com você, o Senhor transformará você numa nova natureza, a natureza de Cristo Jesus. Saulo, Saulo, por que me persegues? As escamas dos seus olhos caem hoje, diz o Senhor, para você ver aquilo que Ele já está fazendo. Algo novo, algo novo, algo novo, algo novo. Não é algo que eu quero, é algo que Ele projetou. Não é algo que eu desejo, é algo que Ele criou. Algo novo. Vocês estão prontos para o novo de Deus? Estão prontos para o novo de Deus? Estenda as mãos em nome do Senhor Jesus Cristo.
O Senhor te dará uma nova natureza e um novo coração. A fama não vai te corromper, o poder não vai te corromper, as coisas não vão te corromper, relacionamentos não vão te corromper, casas não vão te corromper, carros não vão te corromper, viagens não vão te corromper, dinheiro não vai te corromper, porque o Senhor fechou os teus olhos, mas está abrindo novamente para algo novo. Você está pronto para viver o novo de Deus? Para isso o Senhor vai desmontar os castelos de areia. Para isso as águas impetuosas do mar derrubarão os castelos por nós feitos, castelos de areia. Porque nós edificaremos na rocha o Senhor Jesus. Nós edificaremos na rocha o Senhor Jesus. Está tudo bagunçado, não está? Está tudo de cabeça para baixo e perna para cima, não está? É o encontro que o Senhor teve com você, produz isso. Mas junto com isso produz vida e vida com abundância. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que a tua mente seja transformada, o seu coração seja transformado, todo o teu ser seja transformado, a sua família, o seu casamento, o seu relacionamento, a sua empresa, os seus negócios sejam transformados pelo encontro com o Senhor Jesus Cristo. Eis que faço uma coisa nova, em nome de Jesus. Se tiver alguém para Jesus, não sai ainda não. Nós vamos interceder por quem vai entregar a sua vida a Jesus. Se tem alguém hoje para retornar ao Senhor Jesus, eu gostaria que você erguesse uma das suas mãos e nós vamos orar por você. Entregar a vida a Jesus ou retornar ao Senhor Jesus hoje. Temos alguém? Todos salvos? Dê uma linda salva de palmas a Jesus. Pode retornar ao seu lugar adorando a Deus. Transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite na cabeça, me deu lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita, enxergou Quem pode? minha tormenta. Quem pode? Quem pode? Este lugar cadê a igreja que se encontrou com o noivo? Mandala suri mi canta la bandoro sora mandala Rika la bandoro suri mi canta la 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 candoro sora mandala la la Nika la bandoro suri mi canta la bandara canda ya dara la la Suri mi candoro mandara sora mi canta la bandara la Luka la banto do suri mi canta Neka la bandoro sora mandara Alabacanto eu choreme. Eis que eu, Senhor, te encontrei. Eu produzi a ferida. Eu também fechei a porta.
Mas eu sou o mesmo Senhor, que te levanto em propósito, que te estabeleço na cidade, que envio o meu profeta, o meu discípulo. Eis que eu te encho do meu Espírito Santo, te coloco no meu caminho, no meu destino, no meu propósito. Eis que abra suas vistas, ainda hoje, esta semana, não para que você enxergue aquilo que queira, mas para que você veja aquilo que eu já fiz, diz o Senhor. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Eu vou perguntar mais a última vez: tem alguém para Jesus, irmãos? Tem alguém que quer voltar aqui hoje para Jesus? Todos salvos? Glória a Deus pela sua vida. Diga assim de forma profética: esta noite foi o princípio de uma grande transformação. Eu não interromperei essa transformação. Vou até o fim. Amém, irmãos? Glória a Deus. É isso, gente. Encontros que transformam aos domingos aqui na comunidade do Reino. Vem para cá, traz mais alguém. Amém? Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Nós dizemos: se Deus é por nós, nós temos um cafezinho ali. Tome um café, converse com alguém, abrace o seu irmão, confraternize com ele. Que a sua semana seja maravilhosa, transformadora e abençoada em nome de Jesus.